Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta com nossos 30 minutos com a palavra, entrando agora no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Oremos. Rogamos, Senhor, que a coragem que estes teus filhos exibiram perante as autoridades seja também a nossa ousadia ao anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Pedimos que teu Espírito Santo nos conduza através deste estudo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pedro e João estavam no templo, entrando no templo, e foram usados por Deus para a cura de um coxo que estava lá. Vamos ler hoje que ele tinha 40 anos de idade. E eles anunciaram que isto foi feito em nome de Jesus, o Messias, anunciando ele como Messias e dizendo ao povo que eles haviam crucificado o Messias. E eles estão continuando com seu sermão, e tomamos agora no capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Tem mais aqui do que só 2 versículos. Sobrevieram a palavra que vieram com força, com rapidez imediata. Entraram depressa. Quem? Os sacerdotes, o capitão do templo, que é capitão do templo é o chefe da polícia do templo, e os saduceus. Saduceus eram aquela parte do judaísmo ultra conservador de uma certa forma, porque só aceitavam o ensino baseado nos 5 livros de Moisés, rejeitavam a ideia de espíritos, rejeitavam especialmente a ideia da ressurreição. E dá para ver aqui que os saduceus eram o poder atrás dos sacerdotes, era aceita, ou melhor, a parte do judaísmo que era sacerdotal. E diz que eles estavam ressentidos por ensinarem eles o povo. Função do sacerdote é ensinar, mas eis aqui gente que não é sacerdote que está ensinando. E mais ainda, isto aqui é que pega contra eles muito bem. E anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Isto aí pegava no pé dos saduceus, que não acreditavam em nada disso, e eles não queriam ouvir sobre isto. Versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então eles vão passar a noite na prisão. Prenderam. Versículo 4 diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Subindo o número de homens a quase 5.000. 3.000 no dia de Pentecostes, não sabemos quanto tempo entre o dia de Pentecostes e este incidente, porém havia 3.000 homens, some-se a isso mulheres e crianças e jovens, mas agora tem mais 2.000 vão ser acrescentados nesta hora, por causa da ousadia, da pregação, do anúncio, da operação do Espírito Santo com poder através dos seus discípulos. E agora no dia seguinte, versículo 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. Leia-se o Sinédrio. 72 pessoas que governavam a vida religiosa dos judeus. Quem estava com ele? Com o sumo sacerdote Anás. Este Anás, você lembra, era o sumo sacerdote quando Jesus foi crucificado. Caifás, o seu sogro. A eminência parda atrás do sacerdócio. Ele era a força maior. João, Alexandre, parentes da raça, da parte sacerdotal. E todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Tá? A cúpula do judaísmo está lá.
Versículo 7. E pondo-se perante eles, os arguíram. Queriam saber, olha a pergunta deles, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Com que poder significa, vocês têm algum poder que é seu? Ou vocês estão fazendo isso em nome de alguém? É claro que eles sabem que eles estão fazendo em nome de Jesus. Mas eles querem ousar. Como é que vocês ousam fazer isso aqui no templo, debaixo das nossas barbas? Então, aqui vem a defesa de Pedro perante o Sinédrio. Versículo 8 em diante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Tipicamente, o discurso na antiguidade começa com quem você está falando. Parece aqueles discursos em que políticos estão presentes, que tem que reconhecer a mesa constituída lá, todo mundo, um por um, e reconhecer todo mundo antes de chegar ao discurso propriamente dito. Mas Pedro vai direto ao ponto: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, este está curado perante vós. Vamos destrinchar aqui, porque tem muita coisa. Primeiro, Pedro recebe mais uma vez um enchimento pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele fala diretamente às autoridades do povo e anciãos. Ele prepara assim: visto que vocês estão interrogando a gente sobre o bem que nós fizemos, ou que foi feito a um homem enfermo, e do modo que for curado, vocês querem saber como é que foi isso? Bom, então tomem conhecimento. Vocês querem saber? Tomem conhecimento. Tomem conhecimento todos vós todos e todo o povo de Israel, de quê? Agora aqui é incrível. Olha só. Em nome de Jesus, podia parar aí. Em nome de Jesus o Nazareno, podia parar aí. Mas ele fala em nome de Jesus o Messias. Em nome de Jesus Cristo. Cristo é o grego para Messias, Mashiach. Yeshua Mashiach. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes. Nós estamos dizendo que o Messias era Jesus, e que Jesus era o Messias, e vocês crucificaram o Messias. E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. O testemunho destes apóstolos é sempre volta à pessoa de quem é Jesus, que ele é o Messias. Em outros sermões, ele é profetizado no Antigo Testamento, e também ele foi ressuscitado por Deus, dentre os mortos. E aí, o discurso é esse: se vocês querem saber, é em nome de Jesus, o Messias, o Nazareno, é que, em seu nome, é que este está curado perante vós. O homem está presente, o curado está presente. Ele entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E aí o discurso continua. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. Citando o Salmo 118, ele falava essas palavras. Todo bom judeu, e especialmente os sacerdotes, saberiam exatamente o que ele está dizendo. Jesus, vocês rejeitaram a pedra
que se tornou angular. Vocês rejeitaram o fundamento do nosso povo. 12. E olha que declaração potente. E não há salvação em nenhum outro. O que ele queria dizer por salvação? Nós ouvimos a palavra salvação e para nós é corriqueiro, nós sabemos o que é salvação, ou melhor, a gente pensa que sabe o que é salvação. Salvação significa algo, libertação dos pecados, este anúncio da remissão de pecados sem o sacrifício, em nome e pela fé em nome de Jesus Cristo, abala na base toda a estrutura da religiosidade da época. E mais ainda, dizer que alguém é salvo significa que ele é perdido. Deixa eu contar um caos. O amado homem que me levou a conhecer Jesus, Dean Harvey, oficial na Marinha na época, durante muito tempo foi tripulante de avião de radar. As 3 na tripulação subiam de avião do porta-aviões e ficavam circundando a frota para identificar todos os aviões que entrassem ou que saíssem, para saber que não entrasse nenhum inimigo. E ele disse que eles estavam em patrulha e era o fim da tarde, quase escurecendo, e deu pane no motor e eles tiveram que cair na água, pouso forçado na água. E saíram os 3, entraram em barco salva-vida que tinha a bordo, todos eles, e passaram a noite no mar. E a frota procurando eles à noite, mas não achavam. Ele disse que quando chegou a madrugada, começou o primeiro raiar do sol, ele escutou helicópteros voando por perto. Ele olhou para cima e de repente veio um grande helicóptero pairando sobre eles. E desceu aquele guindaste e levantou o piloto, o copiloto, e finalmente desceu aquele guindaste com aquela armação que colocava debaixo dos braços. E ele colocou aquilo debaixo dos braços e quando começou a levantar, levá-lo para dentro do helicóptero, o Dean Harvey falou assim para mim: Joe, naquela hora eu aprendi o que significa ser salvo. Perdido no mar do pecado, perdido entre as trevas do pecado, Deus tomou a iniciativa de resgatar o seu povo através do grande resgate que foi pago em Jesus Cristo. Salvo significa que a pessoa está perdida e deixa de estar perdida. Não somente achada, mas agora curada, restaurada, em comunhão com Deus, a comunhão perfeita que só Jesus Cristo dá. Não há salvação, 12, em nenhum outro. Não há um outro caminho para termos resgate do pecado, libertação do pecado, termos vida eterna, termos comunhão perfeita com Deus. Não há outro. E Pedro continua, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro caminho, nenhuma outra pessoa, nome, o nome de Jesus, o poderoso nome, o nome que está acima de todo nome. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É 880. Ou crê ou não crê.
Ou está em Cristo ou está sem Cristo. Não há outro nome. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. E esta linguagem exclusivista que Jesus anuncia e que a igreja anuncia ou devia anunciar com mais força, esta linguagem exclusiva dizendo ou com Cristo ou sem Cristo, não é muito popular hoje em dia, não. Não é, não. Muitos querem Cristo, mas o resto junto. Muitos querem Cristo e todos os prazeres da terra. Muitos querem Cristo e estar confortáveis em Sião. Muitos querem Cristo, mas um Cristo água com açúcar, não um Cristo vigoroso. Muitos querem um Cristo numa manjedoura onde ele pode ser controlado. Muitos querem um Cristo meigo e manso. Muitos querem um Cristo que fala do celeste por vir e acabou tudo, vai ser tudo muito bem. Mas o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, acima nos céus, abaixo da terra, na terra, não há outro nome maior do que esse. Esse é o único caminho. Qual é o resultado desta fala clara de Pedro? 13 e 14. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, gosto dessa palavra intrepidez, corajosos, sabendo que eram homens iletrados, não fizeram seminário conosco, e incultos, nem faculdade tinham. Desculpa colocar no linguajar de hoje, mas é isto que está dizendo. Admiraram-se. Uma resposta tão contundente como essa que Pedro deu causou admiração. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Oh, benção! Eles lembraram, reconheceram, sem dúvida viram eles com Jesus, mas reconheceram que a fala, o poder, a autoridade, a dicção, a ênfase, a intrepidez, era a mesma intrepidez de Jesus. Porque, queridos, eles estavam habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Jesus aqui na terra entre os céus. É aquele que está aqui para nos confortar. Não é dizer, tadinho de você, eu quero te confortar. Não. Confortar significa fortalecer. A raiz da palavra é esta, de fortaleza. Dar conforto significa fortalecer. É o Espírito de Jesus que vem para nos dar a intrepidez no anúncio. É o Espírito de Jesus que nos anuncia a boa nova para ser propagada. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É muito comum ler este versículo e dizer, será que aqueles à nossa volta sabem que nós estivemos com Jesus? Ou como alguém já disse, sei lá quem, mas eu sei que já ouvi, se fosse crime digno de prisão ser cristão, e você fosse levado perante o tribunal para ser julgado como cristão, será que haveria prova suficiente para você ser condenado como cristão? Será que você esteve com Jesus? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo já não podem abalar, pois é ele o meu abrigo quando o tentador chegar. 128, maravilhoso hino nosso cenário. 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. A prova contundente de que houve realmente
um grande feito em nome de Jesus e no poder dele. Eles não têm resposta. 40 anos tinha um homem, talvez mais do que 30 anos, este homem estivera lá na porta do templo, no portão formoso, porta formosa, quer dizer, conhecidos por todos. Quem sabe cada um desses tinha dado esmola para este homem. Sabiam que os amigos ou parentes o levavam para aquela porta para pedir esmola todos os dias. Não era um estranho, não era uma criancinha, era um adulto. Ele não tinha fingido ser coxo. Estava comprovado que ele era coxo. E eis o homem aqui, que saltava e pulava e louvava a Deus e agora está perante o sinédrio, a cúpula religiosa, e ouvindo aquilo que Pedro e João disseram. 15. Já que não tem resposta, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Sai lá fora um pouquinho que a gente vai falar agora. Dizendo, 16 em diante, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, olha lá, na verdade, é manifesto, claro, a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles. Sinal. No grego, a palavra semeion significa um ato milagroso, poderoso, sobrenatural, que aponta para aquele que fez o sinal. Pedro e João nunca diriam que foram eles que fizeram este sinal. Pedro e João diriam, foi Jesus que fez. Então, verdadeiramente, é um sinal que apontava de volta para o autor do sinal. Todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Não dá para negar. Mas para que não haja, esse aqui é o 17, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem este nome a quem quer que seja. Não mencionem Jesus. Pedro, João, e você, homem curado aí, vocês não vão falar sobre Jesus, não. Pedro e João, eu sei que vocês estiveram com Jesus uns 3 anos e pouco, conviveram com ele, mas vocês não vão falar dele, não. Vocês dizem que ele ressuscitou e vocês viram ele, mas vocês não vão falar dele, não. Ouviu? Tapinha na mão, obedeça o sinédrio, obedeça as autoridades, sejam bons judeus. 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Absolutamente. Estão proibidos. Vocês não podem pregar nas ruas. Vocês não podem testemunhar no ônibus. Vocês não podem ficar na praça pública anunciando Jesus. Ouviu? 19. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros, do que a Deus. Vocês estão aqui julgando, então julguem vocês. Julguem se é justo diante de Deus a gente ouvir vocês em vez de ouvir a Deus. Pois, versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar de Jesus com quem nós convivemos. Não podemos deixar de falar daquilo que ele fez, daquilo que ele continua fazendo. Não podemos deixar de falar que nós somos testemunhas de que ele ressuscitou dentre os mortos. Não podemos deixar de anunciar a remissão de pecados pela fé no nome de Jesus Cristo. 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus
pelo que acontecera. Muitos poderiam ficar estarrecidos perante um ato sobrenatural como a cura imediata deste homem. E muitos poderiam ficar céticos. Mas aqui diz o quê? Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles glorificaram a Deus porque viram o poder de Deus agindo. Naquele dia, nós interpretamos assim, mais 2.000 pessoas, homens, uniram-se ao novo movimento do Nazareno e glorificavam a Deus. Muitas vezes Deus age e as pessoas glorificam algum instrumento que Deus usou. Eu estou lembrado de um incidente na ressurreição de Lázaro, na ressuscitação, não ressurreição, na ressuscitação de Lázaro, morto há 4 dias. Jesus disse a Marta: eu te disse que se tu creres verás a glória de Deus. Eu te digo que se tu creres verás a glória de Deus. Todos viram Lázaro sair do túmulo. Alguns viram a glória de Deus. Todos viram o sobrenatural, o grande sinal. Isso, magnífico, que coisa. Um homem morto volta à vida? Sim. Mas poucos viram a glória de Deus. Na verdade, alguns correram para Jerusalém para falar para esse mesmo sinédrio aqui o que tinha acontecido. O povo viu o que aconteceu e glorificava a Deus. Versículo 22, Lucas, na sua precisão. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Em quem se operara essa cura milagrosa? 40 anos. Mais de 40 anos. Um homem que agora vai poder voltar a viver. Sem dúvida nenhuma vai fazer parte da comunidade dos cristãos, dos que seguem a Jesus o Nazareno. O caminho, como é conhecido na época. E agora? Queridos, eu vou deixar parar por aqui, porque o próximo trecho é magnífico. A igreja vai orar, agradecendo a Deus pelo poder que ele exercia através de seus servos inúteis e pelo anúncio do Evangelho, da boa notícia que Jesus Cristo salva o ser humano, pelo bom anúncio de que ele ressuscitou dentre os mortos e que há perdão de pecados, remissão de pecados pela fé em seu nome. E isso vai ser a igreja em oração. Até a semana que vem, queridos. Deus abençoe a todos.